Ok. Mais uma vez, graça e paz, queridos irmãos. Chegou o momento da mensagem, a mensagem de Deus. Durante todo esse culto, a gente percebe com muita clareza Deus se revelando no nosso meio, Deus falando. Mas é um momento todo especial, onde estaremos trazendo a palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem um texto bem conhecido, em João capítulo 14. João 14, a partir do versículo 1. João 14, bem conhecido esse texto. Quando Jesus, ele está no discurso de despedida, e ele se revela, preparando seus discípulos para a sua partida. Todos juntos, apenas o primeiro versículo, vamos lá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Até aí. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Creia também em mim. E Jesus fala da importância, bênção para os que creem. E você pode dizer, eu acredito, pastor, mas esse crer, a gente vai entender aí como alguém que não apenas confessa, mas que procura obedecer ao chamado de Deus. Eu gostaria nesse momento que todos inclinassem sua cabeça, nós iremos orar nesse instante. Queria convidar o pastor Abisai até aqui, por favor. Ele vai fazer esta oração por todos nós. Nessa oração ele apresenta que estão presentes aqui, os que não estão, onde estiverem. E você, que crê na palavra, talvez tenha feito uma pergunta, pastor, eu não tenho recebido bênção do Senhor. Eu acho que você, tenho certeza que você tem recebido, mas talvez você ache que não. Na mensagem de hoje vai esclarecer alguns tópicos muito importantes. Pergunto para seu irmão com muita reverência, você crê? Crê, né? A gente crê, né? Então você verá a glória de Deus. Se você crê, você verá a glória de Deus. O evangelho, já falei aqui outras vezes, é para quem crê. E quando a gente crê, a gente vai ver os milagres acontecendo. Jesus se entristeceu em muitas ocasiões porque as pessoas não acreditavam. E ele deixou de fazer milagres na sua terra natal porque havia aquele elemento que realmente entristecia. Eles não acreditam. Mesmo quando Jesus fazia um milagre, ele não acreditava que Jesus era Deus. Quem sabe um curandeiro, quem sabe alguém que produzia, fazia milagres, mas não acreditava que ele era Deus. Jesus chegou a perguntar aos discípulos, o que é que o povo fala sobre mim? O que é que ele diz que eu sou? Diz que tu és um profeta, tu és um Jeremias ou um João Batista. Começaram a dizer tanta coisa. Ele, e vocês? Diz que eu sou quem? É que você acredita que eu sou? Foi quando Pedro, usado pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus, assim, ele diz assim, tu és o Cristo. Eu creio que tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Aí ali Deus olhou para Pedro, conhecendo a estrutura dele, disse assim, não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Creia nesse Deus que opera milagre. Bênçãos para os que creem. A gente começa com um texto onde Jesus Cristo ele vai se apresentar como o único caminho, como a única verdade. Mas para a pessoa chegar à presença de Deus, chegar a ter acesso a Deus, precisava crer nele e crer também no seu enviado, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo. Creia em mim também. É para crer no Deus Todo-Poderoso, mas crer também no seu Filho. Então, meus irmãos, quais bênçãos tem para quem crê? Se o Evangelho é para quem crê, em meu nome vocês vão ver muitas coisas, farão maravilhas. Agora tem que crer. O tempo todo o Evangelho fala sobre acreditar. Lá em Hebreus, por exemplo, quando fala na galeria dos heróis da fé, ele diz assim, sem fé é impossível, é necessário aquele que creia nele, saiba que ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Tem que crer, crer e confiar num Deus que age em nossas vidas. Então, nesse momento, a gente quando vê esse texto, tudo o que pede, quem crê, tudo o que pede. Irmãos, a gente vai entender isso. Se a gente crê no Senhor,
diz aqui, tudo o que pedimos em oração, vamos receber. Eu queria a ajuda dos irmãos. Vamos ver lá em Mateus capítulo de número 21, o verso 22, o próprio Cristo falando dessa bênção exclusiva para quem crê, tem essa revelação aqui. Olha o que é que ele diz, para quem crê. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A oração é para quem crê. Quem se aproxima dele é para buscar, crendo que ele pode realizar o milagre na vida daquele que crê. Meus queridos irmãos, não é apenas um amuleto ou alguma coisa que tem que se repetir muito, é você crer. Jesus diz que por muito falar, não pense que Deus está moco, ou por você muito falar, não, repetição, mas precisa crer. E a gente entra no quarto, ele ensina a oração do Pai Nosso. Ora teu Pai que está em secreto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Deus é o Deus que responde a oração. Tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Que bênção para quem crê. Receber de Deus revelação, receber de Deus a bênção, receber de Deus a saúde, receber de Deus o perdão e receber de Deus também a salvação. É preciso crer, segundo a palavra. Meus queridos irmãos, o nosso Deus que ouve nossas orações, o Deus que escuta nossas orações, Ele quer que você que está orando creia que Ele exista. Interessante que naquele episódio de Baal, aqueles discípulos de Baal clamavam, gritavam, se cortavam, mas Baal não ouviam. E ele fala sobre os deuses mudos, que têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Torne-se semelhante a eles, todos aqueles que creem nele. Israel confia e crê no Senhor. Posso ver um amém, irmãos? No Deus que tem poder. E aqui eu queria ver um Salmo 72, a versículo 2. Salmo 72, 2. Tem uma passagem também que me chamou a atenção, né? Julgue ele com justiça o teu povo e teus filhos com equidade. Ele é o Deus que é o justo juiz. E tenha certeza, irmão, que Ele é o Deus que não apenas escuta, mas Ele age em favor daqueles que clamam a Ele. E eu fico impressionado, eu confesso aos irmãos, quando eu vejo um Deus agindo dessa forma. Por favor, o mesmo Salmo, no capítulo 72, o versículo 12. Eu queria que a igreja lesse. 72, 12. Todos lá, vamos lá? Todos juntos? Porque Ele acode... Então a gente percebe, para receber tem que clamar, tem que buscar. Eu poderia aqui falar de várias passagens, de forma eloquente, de homens que clamaram ao Senhor, e não importava a sua posição, e Deus ouvia. Eu desafio até os leitores da palavra, procurar na Bíblia, pelo menos uma pessoa que clamou ao Senhor, e Ele não respondeu. Ele responde, Ele diz sim, Ele é o Deus do não, ou Ele pode fazer você esperar. Tudo é no tempo dele, mas Ele não deixa de atender as orações. Jesus, filho de Davi, um cego, alguém desvalido, alguém desprezado pela sociedade, alguém que diziam assim, cala a boca, cego. Mas quando aquele cego clamou, quando aquele cego insistiu, quando ele gritou pelo nome do Senhor, Jesus parou. Era um pregador famoso, é o Deus Todo-Poderoso. Contudo, Ele olha para o aflito, para o necessitado. E se você se acha uma pessoa necessitada nesta noite, Deus está contemplando o teu pedido. E se você crê, você verá o agir de Deus na tua vida. Tem misericórdia de mim. Vamos fazer essa oração curta. Jesus, filho de Davi. O ensaio foi bom. Jesus, filho de Davi. Peça a Deus misericórdia, porque as misericórdias dele são as causas de não sermos consumidos. Sabe por que você está aqui nesta noite? É por misericórdia de Deus. Sabe por que você está na sua casa aí, ouvindo no seu sofá, ou no seu quarto, ou no seu trabalho? É a misericórdia de Deus. Deus da misericórdia se revela a você nesta noite. Não sei se você crê, ou você acha que é o pastor Samuel, ou poderia ser o pastor Abisaí, ou o doutor Tiago, ou outro pregador, mas o Espírito Santo de Deus está falando. Se você crê, você vai ver a glória do Senhor. Você precisa crer nesse Deus que atende às nossas orações.
Salmo de número 72, 12. Volta aí, varão, que eu gostei tanto. Porque ele acode ao necessitado, que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Você não acha que Zaqueu fez um clamor? Em silêncio, ele queria ver o mestre, ele subiu naquela árvore, ele fez um clamor, e quando ele escondido ali, mas só a intenção dele, você vir para a igreja, hoje eu vou para a casa do Senhor, você vê com sua família, eu quero ir lá, Deus viu o seu esforço, você chegou até aqui, e Deus está se revelando. Você pode estar escondido atrás de árvore, mas Deus lá em cima, mas o nosso Deus é o Deus que ouve o nosso clamor. Meus irmãos, bênção para quem crê. Tudo que a gente pede em oração, vai receber. Hoje eu tive uma experiência, eu compartilhei com o corpo diaconal, e compartilhei também com minha esposa, enquanto a gente estava ali almoçando, um momento tão bom, família, com minha esposa, Deus falava no meu coração, determinado um assunto, que estava pendente ali, no meu carro, eu não entendia, eu não sou mecânico, nada, mas ali alguma coisa, o Espírito Santo deu falar no meu coração, que eu deveria mexer em tal lugar, uma dúvida que aconteceu, eu não disse nada a Marisa, e saí ali depois do almoço, bem tranquilo, peguei a chave, hoje, e abri o carro e fui lá, e Deus mostrou meu coração. Quantos creem que Deus, ele revela, irmãos? A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Deus sabia que eu estava fazendo tudo, mas aquela preocupação, porque amanhã eu teria que passar o dia todinho lá na concessionária, para ver, na autorizada, o que é que tinha aquele carro, mas o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, irmão, e ele fez, vai ali, olha, e eu quando olhava, eu via, disse, agora tu aperta, filho, quando eu apertei, eu descobri o mistério. Quem crê que Deus revela mistério, irmão? Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos, já estava tudo certo, mas ele via, e eu estava pregando, Senhor, eu vou pregar à noite, a bênção para quem crê, e eu creio, irmão. É crer, não sou não, porque até o diabo crê, mas não é abençoado não. É um crer que confia, é um crer que se entrega, é um crer que obedece, é um crer que tem reverência ao Deus Santo. Porque se tu crê, faz bem, porque até os demônios creem e estremecem. Tem pessoas que creem em Deus, falam tanta coisa, mas sai daqui para pecar. Ou usa seu celular para mandar uma mensagem de pecado. Deus se revela como Ele quer, sabe, irmão? E Deus está tempo, está dizendo, deixa isso. E alguém não quer deixar. Quando Deus fala e revela, eu mostro, sabe, irmão? Eu digo, está na hora de deixar enquanto é tempo. Porque o negócio está ficando grave. E Deus já te avisou e tem te avisado porque Ele te ama muito. Você crê, irmão, que Deus está se revelando aqui nessa noite a cada um de nós. Quando a gente ora, Deus mostra, Deus revela, Ele acode ao necessitado. Quando Israel antigo estava no sofrimento, ele viu aquele clamor e ele enviou um Salvador, ele enviou um libertador. Quando você crê, você não sabe como Deus vai agir. Agora uma coisa tem que saber, que Deus irá agir na tua vida, porque você crê naquele que tem todo o poder no céu e na terra. Meus irmãos, todas as impossibilidades tornam possibilidade quando a gente crê. Toda improbabilidade torna-se probabilidade quando a gente crê. Eu queria mostrar um texto, queria ler essa passagem. Por favor, a gente vai ler uma passagem, irmão, vão entender. Aquilo que parece impossível, Deus torna possível. Nesta noite tem coisa que você disse aqui, nunca vai ser resolvido. Se Deus quiser, resolve. Veja aí Marcos capítulo número 9. Marcos 9. Nós vamos ler um texto que fala da cura de um jovem possesso. Um jovem possesso, e os discípulos tiveram uma experiência, vamos dizer, a princípio negativa, mas Deus ali naquela experiência queria ensinar algo àquele discípulo. A partir do verso de número 14 de Marcos 9:14. Quando eles se aproximaram, os discípulos viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudavam. Então, ele interpelou os escribas, que discutis entre eles. Perdão, meu irmão, deixa eu ver aqui o texto. Marcos capítulo 9, verso de número 14. A minha tradução é muito diferente. Eu vou ler na minha tradução, vou ler nessa tradução, vai dar para entender, a gente vai chegar no versículo, Marcos 9, versículo 14, ok?
Quando eles se aproximaram, os discípulos viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda aquela multidão vê Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudavam. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lançam por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. O versículo número 19, a igreja pode ler, por favor? Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Volta um pouquinho, por favor. Ó geração incrédula. Os discípulos tinham sido treinados ou estavam em treinamento. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Vexame, algumas Bíblias têm tradução de trazei-mo. O seguinte, o verso 20. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. 21, a igreja. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. A igreja pode ler comigo essa expressão? Vamos lá? Ao que lhe respondeu Jesus: pode continuar. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. Toda a igreja. E ele clamando e agitando-se muito, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Resposta de Jesus qual foi? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair. Está aqui outro elemento muito importante para a gente entender sobre a questão do crer. Os discípulos estavam andando com Cristo, sabia que ele era o Filho do Deus vivo, mas parece que não tinha intimidade ainda com Deus. Muitos deles ainda não entendiam o mistério, a grandeza do Senhor. Muitos não entendiam o mistério da multiplicação do pão. Muitos não entendiam que Deus multiplicava o peixe pelo seu poder, por sua graça e pela sua misericórdia. E duvidavam. Muitos não acreditavam que Jesus Cristo ali no barco, eles podiam repreender o vento e repreender o mar. Estavam com ele, mas duvidavam. Parece que hoje não é muito diferente. As bênçãos para o que creem. Mas muitos, infelizmente, apesar de estar tão perto do rei, mas parece que não acreditam no poder dele. E Jesus Cristo repreende os discípulos, chamando-os de geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando sofrerei vexame? Irmãos, Deus quer seus filhos em plena forma espiritual, crendo, realizando sinais e milagres.
Deus quer isso para a minha vida, para a sua vida também. Não dizendo, um dia eu trago o pastor para pregar, você vai ser o pregador. E se tiver um demônio para expulsar, você vai expulsar e repreender no nome de Jesus Cristo. Deus quer crentes amadurecidos, cheios do Espírito Santo, com convicção, que crê que Deus responde a todo aquele que clama a Ele. Tudo que pedir oração, e aquilo que parece impossível, vai ser possível, porque o nosso Deus é o Deus que opera milagres. Eu destaco esse versículo 3, ao que ele respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Meus queridos irmãos, é nesse texto, o que crê, diz a palavra, quem crê, tem poder para reverter situações, pode trazer à existência coisas que inalcançáveis, coisas que parecem impossíveis, mas Deus quer usar a tua vida, Deus quer mostrar poder na tua vida, Ele quer fazer um milagre. O impossível e desconhecido para o homem não é para Deus. Por favor, Lucas 18, 27, esse texto aqui me chama a atenção, bem conhecido, mas a gente vai ler em alta voz. Lucas 18, 27, vamos lá? Mas Jesus respondeu: e eu confesso ao irmão que isso é a maior verdade, é bíblico isso. É impossível para você. A salvação, aquele jovem rico, o contexto fala sobre ele, que era religioso, que frequentava a igreja, que tinha a Bíblia de estudo, que tinha tanta coisa, quem sabe uma família que nasceu no evangelho tradicional, mas não tinha mais intimidade com Deus. Ele estava realmente vivendo até o que circulava na época da palavra do Senhor, mas não conhecia o Senhor. E Jesus disse: falta-te uma coisa. E o discípulo perguntou: Senhor, quem que pode ser salvo? Ele disse: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, irmãos, em primeiro lugar, a gente vê que as bênçãos é para quem crê. Tudo que você pede oração, crendo, receberás. Mas aqui, meus irmãos, até o impossível pode acontecer. Quando eu me lembro daquela história que o profeta Elias, Deus mandou ele para casa daquela viúva, muita fome, lá em Serepta, lá em Sidom, e ele vai ali naquela terra, e não tinha nada para comer, a fome era grande, e Elias chega ali, em nome de Deus, ele disse a ele: olha, ela fez, mestre, ele pediu comida, ela fez: eu não tenho o que comer, eu vou comer com meu filho para depois morrer. Ele disse: Deus mandou, Deus do céu mandou, que você sirva para mim primeiro, e depois, enquanto eu estiver aqui, não vai faltar comida, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha. Você crê que Deus ainda multiplica? Você crê que Deus ainda pode, Ele pode fazer um milagre na tua casa, na tua despensa? Ele é o Deus que faz um milagre, opera milagres e maravilhas. Então, irmãos, o texto é forte, mas como é que o impossível pode tornar possível? Só com a presença do Senhor. E eu confesso que o discípulo, ele realmente sentiu dificuldade, a gente sente hoje também. Mas é importante a gente aumentar essa intimidade com Deus. Eu creio que cada um aqui já teve experiências diversas com o Senhor, e a misericórdia de Deus, Ele é tão grande que nos ajuda a nossa caminhada. Irmãos, também, quando a gente crê, a bênção para que crê, a gente tem não só orações atendidas, não só impossível acontecendo, mas nós também obtemos a salvação. Todo mundo sabe que a salvação é para quem crê. A salvação não é porque a gente merece, é para quem crê, é pela graça. Pela graça sois mediante o quê? A fé. Veja Marcos 16, 16, acho interessante, queria compartilhar com os irmãos. Marcos 16, 16, toda a igreja vai ler bem forte, vamos lá? Quem crê... A salvação é para quem crê. Lá em João 5, 24, Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem não crê não verá a glória de Deus. Você crê, é para crer. Crê no Senhor Jesus, será salvo o quê? Tu e a tua casa. É preciso, meus queridos irmãos, a gente crer. A Bíblia fala isso o tempo todo. É para a gente confiar e vai obter a salvação. A salvação não está no batismo. A salvação não está nas águas. A salvação está em Jesus. Quantas pessoas até desceram o batismo por tradição, pode ter batizado, mas não tem aquela fé no Cristo. Água não salva, batismo não salva. Quem salva é Jesus. Este apenas é uma simbologia da morte e ressurreição do crente com Cristo. Adquirir a salvação consiste em crer no Senhor Jesus Cristo, aceitando Ele como seu único
e suficiente Salvador. Atos 4,12, esse texto é muito conhecido. Eu poderia até pedir para os embaixadores recitar de cor, mas vamos toda a igreja. Atos 4,12, toda a igreja, vamos lá? E não há salvação Quem é que salva? Quem é que salva? Só Jesus, irmão. Somente Ele. E nós não merecemos, é a graça dEle. Não é o batismo, não é a tua igreja, não é a tradição. A salvação está em Cristo. Só Ele tem vida eterna. Esse texto parece tão simples, o evangelho é simples. É para quem crê. Muitas pessoas acham que a salvação está, quem sabe, no homem. É em Deus. Na sua fé, nas coisas. Tanta gente que tem uma vida, meu irmão, completamente destruída, vive dentro de uma igreja, dentro de uma religião, mas ainda não teve um encontro com Cristo. Infelizmente, isso é uma verdade. Então a gente percebe aqui, tudo o que você pede em oração, você recebe quando você crê. A bênção de crer. O impossível torna-se impossível quando a gente crê. E aqui nesse terceiro ponto, como obter a salvação só através de Cristo. E a vida eterna? João 3,15. Vamos lá, João 3,15, toda a igreja pode me ajudar? Para que todo o que nele crê... Irmãos, a missão de Jesus Cristo, e João fala sobre isso. E o evangelho é tão simples, eu nunca esqueço, já repeti isso algumas vezes. Eu fui ver o filho de Jimmy Swaggart, aliás, de Billy Graham, Frank Graham, no Arruda. Faz muito tempo, essa igreja estava começando aqui, e nós fomos com um grupo de irmãos, alugamos um ônibus, não sei se alguém daqui, na época foi comigo, irmã Carmen, vários irmãos, Hermílio e outros irmãos. A gente foi lá, ver aquele pregador. Fui com meu irmão, na época, ele é pastor também, e a gente, pastor, gosta de ver um pregador internacional famoso pregando, que a gente quer aprender. A gente quer aprender e vai lá. E eu fiquei bem atento, e aquela música, tem um guitarrista famosíssimo, muitos jovens foram ver aquele guitarrista tocar, mas eu queria ouvir a pregação. E tinha um tradutor, ele não falava o português, né? E ele começou a falar, ele leu João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e pediu que todos repetissem. E todos leram. E ele não saiu em nenhum momento dessa verdade. Ele dizia, o evangelho é para quem crê. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Veja aí, João 3,17, agora 17. Veja o que é que ele diz. Continuando. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A mensagem corria nesses termos. Vamos lá, verso 18. Quem nele crê, não vai ser condenado. Mas quem não crê, já está condenado. É forte essa palavra? Mas já está condenado quem não crê em Jesus. Porque não crê no nome que está acima de todo nome. Não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja o que é que diz sobre a condenação. Por favor, de pé, em nome de Jesus, lê esse texto. Se você puder ficar de pé. Por favor, que seja bem claro isso. A condenação, Cristo veio para salvar. Veio salvar o que havia perdido. Mas quem não crê, vai o que vai acontecer? Vamos lá? A condenação é esta. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são manifestas de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Pode sentar. Não foi mais do que 15 minutos da mensagem. E ali tinha uma equipe orando. A importância da igreja estar orando. Quando terminou aquela mensagem, eu não me lembro, mas tem uma ideia mais ou menos, mais de 500 pessoas aceitando a Cristo como Salvador. Mais de 500. Na época eu pagava uma disciplina no Seminário Batista do Norte do Brasil. Crescimento de igreja. E no outro dia, na semana seguinte, o professor pergunta, alguém daquelas pessoas se converteram, foram para a igreja de vocês? Pelo menos aqui no Timbi não tinha nenhuma. Mas ali o que aconteceu é fruto de oração. Pregação não passou de 15 minutos. Ele explicou que Deus amou, enviou Jesus. E Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro. Essa mensagem é a mensagem de salvação. É o evangelho em miniatura. João 3,16. Se você crê, você será salvo. Se não crê,
que Jesus, que Deus mandou seu Filho, será condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tem gente mais ligado com as trevas, irmãos, mas no pecado. Trevas aqui é o pecado, do que a salvação, porque as suas obras eram mais. Então a gente percebe aqui com clareza como obter a salvação, a vida eterna só em Cristo. Crendo em Jesus, qualquer pessoa, pode receber a vida eterna. Se crê, precisa crer. Uma vida que não é transitória, mas que dura para sempre. Esta vida não estará sujeita a dor, nem morte, nem às aflições. É uma bênção eterna, exclusiva, só para quem crê em Jesus Cristo. João 3,16, 36. João 3,36. Veja o que é que diz esse texto. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá vida. Você sabia que Deus está muito irado com esse mundo? Porque rejeita o seu Filho, rejeita o Evangelho. Vivemos num mundo ligado para a emoção. Felizmente, muitas igrejas vêm lotado. É coisa, é dança, é coreografia. E não tem prestado atenção a uma coisa muito importante, que é a mensagem da salvação. E a mensagem de salvação, irmão, por incrível que pareça, ela é simples. Se crê em Jesus, vai estar salvo. Se não crê, está condenado. Muita gente não gosta. Qual é a condenação? A condenação é a morte eterna, porque não crê em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o quê? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está acima das religiões, está acima de qualquer conceito filosófico, religioso, ideológico. É Jesus quem liberta, é Jesus quem salva, é Jesus quem transforma, é Jesus que dá alegria, é Jesus que é Deus, que pode fazer o milagre em nossa vida. Então, meus irmãos, a bênção para quem crê, tem a vida eterna. Crendo em Jesus, será salvo tu e a tua casa, será salva a tua família. E a gente vai ver isso. Aquele episódio lá, quando o apóstolo Paulo, perto da meia-noite, cantava, orava, está em Atos dos Apóstolos, e Paulo pregava, e Paulo cantava, e houve aquele terremoto. As cadeias se abriram e tinha um carcereiro cruel que estava ali dormindo e ficou espantado, acordou. Todas as cadeias foram abertas, porque Paulo e Silas estavam adorando a Jesus. Jesus, se quiser, ele pode dar um terremoto para alguém crer. Muito aquele homem não acreditava e ele ficou impressionado. E ele disse: senhores, o que é que devo fazer para salvo? E ele pegou uma espada. Paulo disse: não te faça nenhum mal, todos nós estamos aqui. E aquele homem, ele perguntou: o que é que eu devo para ser salvo? Porque ele estava perdido, angustiado. Ele sabia que iria morrer, porque ele estava ali guardado naqueles presos sobre a sua vida. E Paulo disse assim: não te faça nenhum mal, guarda a tua espada. Nós estamos aqui, irmão, a igreja está aqui pregando Jesus Cristo. Se você pensa que tudo está errado, tua vida nada vai dar certo, guarda a tua espada, entrega a tua vida a Cristo. Você talvez, uma pessoa que já serviu, já tem tanta presença na igreja, já fez escola, passa para a escola dominical, quem sabe do evangelismo e tantas coisas, você está distante. Cuidado, volta para o Senhor, abandonar a congregação. E aqui Paulo diz assim: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E aquele homem rude, aquele carrasco, aquele homem que não temia a Deus, aquele homem malvado, agora estava se batizando. Uma vida transformada. Sabe por quê? Só em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu vou fazer uma pergunta aqui muito simples e não quero constranger ninguém, mas se os irmãos se sentirem à vontade, façam o que eu estou pedindo. Quem foi que em outros carnavais começava na quarta-feira, na sexta-feira ou no sábado, até na quarta-feira, fica de pé, por favor. Só se tiver algum que antigamente na sua vida, antes de ser crente, era assim. Tem pouca gente. Você nunca brincou carnaval, não? Porque quem brincou carnaval, por favor, pode ficar de pé, não fique constrangido não. Isso aconteceu com muitas pessoas que bebia, que farrava, que saía no mundo, às vezes até perdiam o relacionamento. Muitas pessoas, pode sentar, como eu falei, não quero constranger, fique bem à vontade. Mas agora você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu me lembro muito bem de uma visita que eu fiz em um determinado irmão nessa igreja. Ele está aqui agora, uma família, todos eles lá bebendo. Era um dia de um encontro, num domingo à tarde.
E chegou o ministério do evangelismo, e estava aquela família todinha lá no fundo, numa parte da casa, era muita cachaça, era muita bebida, e era muita dança. E chegou o evangelismo, e chegou o pastor, e disseram, ó, o pastor está aí, e aquelas pessoas ficaram um pouco assim e tal, e a gente sabia que era um ambiente de uma pessoa que não era evangélica, e bebiam, e bebiam, e bebiam, e bebiam, e tal, e dançava aquela coisa toda, e ali o evangelho foi pregado, o evangelho foi anunciado. Sabe o que Jesus fez? Salvou a família toda, e essa família está aqui nesta noite, adorando ao Rei Jesus. É uma nova criatura, Sema. É uma nova criatura, Josias. Deus fez milagre. Hoje eles podem testemunhar. Tudo se fez novo. É muito estranho uma pessoa que diz que está com Cristo e vive no pecado. É muito estranho uma pessoa que diz que tem Cristo e está no adultério. É muito estranho uma pessoa que está em Cristo e está envolvida em coisas erradas. Muito estranho. Você está em Cristo, você é sal da terra, você é luz do mundo, você é diferente, você agora está transformado pelo poder de Cristo na sua vida. É uma nova criatura. Isso é para quem crê. Então, irmãos, tem a vida eterna. Agora, eu tenho que dizer o que o texto fala. Quem se mantém rebelde, o que é o rebelde aqui que não aceita essa verdade, até acha bonito, mas não tem uma vida transformada, não verá a vida, mas a ira de Deus vai permanecer sobre aquela pessoa. Sabe o que é Deus irado? É o Deus que ele vai dizer assim naquele dia: apartai-vos de mim que eu não conheço você. Ah, eu ia para a igreja, você visitava, eu lembro, mas você nunca entregou a vida a Cristo. Todo aquele que me aceita, né, que me receber diante dos homens, eu receberei diante do meu Pai que está no céu, mas aquele que me rejeitar, será rejeitado. Muita gente eu tenho escutado assim, ó, Deus é pai, pastor, não é padrasto. Mas, irmão, se você crê, o evangelho é para quem crê, gente. Você que tem essa oportunidade, Deus tem chamado você, você tem participado, entregue sua vida a Cristo. Não queira ser chamado amigo do evangelho, mas você queira ser pessoas que servem ao Deus vivo e que têm uma vida transformada pelo poder de Deus. As bênçãos para o que crê, tudo que pede vai receber, tem intimidade com Deus. A impossibilidade vai ser possível na vida da gente. Obtenha a salvação, que presente, irmão, é misericórdia de Deus. Agora, nem todos que creem, porque a Bíblia diz assim, não quero me contradizer, porque os demônios creem, mas não têm esse acesso à salvação, porque diz que crê, e crê mesmo, mas não obedecem. Jesus diz, todo aquele que ouve minha palavra e obedece, eu vou comparar um homem prudente que edificou a sua casa onde? Na rocha. Mas quem me ouve e não obedece, a casa vai cair ou não? Vai cair. E Jesus ensinou isso na sua simplicidade. Está lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículo 24 e diante. Você ouve a palavra, você escuta um sermão como esse, já sabe de tudo, não é estranho esse sermão, mas você não obedece. Não aceita Cristo, não entrega a vida a Cristo, continua ainda no álcool, continua na bebida, continua na prostituição, continua na mentira e tantas coisas que Deus não se agrada. Então não será salvo. Então tem a vida eterna, aquele que entrega a sua vida a Cristo, quem anuncia. E o impossível para o homem é possível para Deus. Tem uma conclusão essa mensagem, irmão. Tem uma conclusão. Eu não queria ir muito adiante, porque fica mexendo tanto no versículo, é tão simples. O evangelho é para quem crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Preste atenção que o evangelho é para crer. Aquelas irmãs de Lázaro, se tu tivesse aqui, meu irmão teria morrido. Ele falou, eu não disse a você, minha filha, se você crer, verá a minha glória. Amava Jesus, recebia Jesus, jantava com Jesus, mas não acreditava no poder dele. Jesus pode fazer um milagre na sua vida. E aqueles casos que você acha impossível de salvar, Jesus vai salvar na sua casa. Você precisa continuar em oração.